Gente, parabéns, viu? Vocês são demais, vocês são campeões dos campeões. Tenho muito orgulho de vocês. Sejam todos muito bem-vindos para o terceiro dia. Tá sendo fácil ou tá sendo difícil para vocês, gente? Conta para mim aí. Bom dia, Fran. Bom dia, Osaldina, tudo É bem? que ontem eu não sabia, eu cheguei só no final na oração. Importante, você Como pegou se diz, jeito? eu peguei o final da missa. Não, Deixa eu mas falar hoje uma estou aqui, eu acordo cedo mesmo, vou participar. Um ótimo dia a todas. Calma, falar uma Todas coisa e para todos, né? não existe coincidências, tá? Todo mundo que está aqui, todo mundo que chegou é porque tinha que estar aqui. Chegou é porque se não existe coincidência. Tem gente que está, ó, tem pessoas que estão ali assim, ausente, não vendo nada, de repente viu exatamente esse processo e está aqui para fazer esse processo. Então, nada é por acaso. Nada é por acaso. E a gente estamos aqui para aprender hoje, no terceiro dia, o tema é libertando da mentalidade de escassez. A gente vai aprender aqui a pensar segundo o que é a mentalidade do reino. E se a gente começar, eu quero desejar para que vocês aqui, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, que a graça de Jesus esteja sobre a vida, a casa, tudo aquilo que o Senhor confiar na mão de vocês, na nossa mão, nas finanças, que o manto de invisibilidade que vem diretamente do Senhor possa cobrir vocês, cobrir a casa de vocês, cobrir a família de vocês, que durante todo esse processo de 21 dias, vocês possam estar invisível para tudo que é contrário à luz do Senhor, tá? Para que vocês possam fazer com leveza, possam viver, descobrir, aprofundar dentro de toda essa história, de tudo isso que a gente vai trabalhar com leveza, com unção, com proteção do Senhor. Amém? E esse terceiro dia, nosso propósito de oração e jejum, por esses 21 dias, né? Para quem está chegando hoje e ainda não viu as outras aulas, hoje é o terceiro dia, vai estar tudo gravado lá na descrição do grupo, tá? Vocês podem estar vendo, pode estar vindo ao vivo e vendo depois as gravações do que foi, e segue 3 dias a mais, revendo, tá? Não tem problema nenhum. A gente está fazendo 21 dias de oração, jejum e trazendo também movimentos ocultos para que o Senhor possa ajudar vocês a acessar informações que talvez no normal, numa aula qualquer, a gente não acessaria. Porque aqui a gente está em jejum, está em oração, está pagando preços que nós não pagaríamos, principalmente quem está levantando mais cedo para poder viver esse processo, né? Então, nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo nesses movimentos. Então, a gente consegue acessar coisas que talvez em outra situação, em qualquer outra aula comum, vocês não acessariam, tá? E hoje eu quero começar mostrando para vocês que existe o quê? Uma sequência de processos que a gente estamos vivendo. No primeiro dia, nós mostramos ali, nós olhamos para quê? Para nós mesmos, né? Começamos a identificar nossas crenças em relação ao dinheiro, nossas emoções, crenças e comportamentos. Isso aí no primeiro dia. No segundo dia, que foi ontem, nós olhamos para a nossa história familiar e perguntamos: o que chegou até mim e continua viva através de mim? A gente começou a separar aquilo que a gente quer honrar com aquilo que a gente quer transformar. Muitas vezes a gente vai trabalhar questões familiares, né? E aí a gente só fica olhando para as mazelas, né? Que nós recebemos na vida, tudo aquilo que não foi legal, mas esquecemos de olhar para tudo aquilo que foi bom também, por tudo aquilo que a gente carrega deles, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, da nossa vida. Então, a gente aprendeu a olhar isso ontem e a separar o que eu quero, o que vai parar aqui agora e o que eu vou querer continuar levando para mim, tá? E hoje a gente vai avançar.
Porque depois que eu descubro o que eu penso, compreendo qual parte de origem desses padrões eu preciso aprender, uma coisa fundamental: governar aquilo que acontece aonde? Dentro da minha mente. Porque nem todo pensamento que aparece, ele precisa se transformar em verdade. E o que acontece na maioria das vezes? A gente pensou uma coisa baseada na interpretação de todos os nossos medos, estruturas, crenças, e a gente transforma aquele pensamento em verdade, por isso a gente cria a nossa realidade que a gente vem criando até hoje. Porque existe o fato que aconteceu, a interpretação e o resultado. E nós, desde lá de trás, a gente não pode mudar o fato que aconteceu, mas a gente teve uma interpretação que traz os resultados que nós temos até hoje. E essa interpretação que nós temos que mudar. E para que a gente consiga mudar essas interpretações, eu preciso entender algumas raízes, porque tudo se repete. Pode ser que vocês não percebam, mas muitas das interpretações até hoje, dos pensamentos até hoje, de tudo que acontece, ainda é reflexo daquilo que eu não olhei lá atrás. Então, quanto mais eu investigo, quanto mais eu começo a ter consciência, mais eu consigo perceber, estar no meu estado de presença para perceber aquilo que precisa ser mudado, tá? A sua mente, ela não apenas vê a realidade, ela interpreta a realidade, tá? Nós precisamos perceber os nossos pensamentos. Por isso que o pessoal que medita, ali, e o Fernando medita bem todo dia, né? A meditação, ela ajuda demais você parar e perceber. Eu tenho um mentor, né, que ele fala assim, que você tirar 10 minutos todos os dias, pelo menos dia sim, dia não, deitar na cama assim, mas não é para dormir. Ficar lá, só respirando e observando seus pensamentos. O que vem? Só observar o que vem. Precisa ver essa bagunça que é, às vezes, né? Muita gente nem para. Alguém aqui tem esse áudio de nem parar? A gente só vive no automático, né? No acelerado, reagindo às coisas que acontecem com a gente. A gente não para observar os nossos pensamentos. E eu quero explicar isso de uma maneira muito simples para vocês. Imagina assim, ó, duas pessoas recebem exatamente a mesma notícia. Uma, ela trabalha numa empresa, e as duas trabalham nessa empresa, e elas recebem uma notícia, vai haver uma grande mudança. A primeira pensa assim, pronto, alguma coisa ruim vai acontecer, posso perder meu emprego. Imediatamente ela sabe, ela acontece o quê? Ela sente medo. E ela começa a imaginar que tudo está dando errado, e ela paralisa. A segunda recebe exatamente a mesma informação que pensa. Preciso entender melhor o que está acontecendo e me preparar. Talvez exista risco, mas também pode seguir algumas oportunidades. Deixa eu ver quais são as oportunidades que eu vou aproveitar. Gente, uma pesquisa, conversa, se prepara, desenvolve novas habilidades e percebe. O fato foi o mesmo, mas a interpretação foi diferente. As interpretações, aqui eu quero chegar aonde com vocês? Talvez parte daquilo que chamamos de mentalidade de escassez seja apenas uma maneira automática de interpretar a vida. Interpretar a partir do quê? Da falta, da ameaça, da impossibilidade. Algo aconteceu, a minha mente automaticamente conclui. Vai faltar, vou perder, vai tomar de mim, vai pegar de mim, não vou conseguir, isso é perigoso, isso não é para mim, deixa eu investigar, deixa eu controlar, para ver o que está acontecendo, vai que eu perco, vai que me toma. Olha só, interpretação. Ou comigo nunca funciona, comigo nunca dá certo. A questão não é fingir que riscos não existem. Isso seria o quê? Irresponsabilidade, né? A questão aqui é quem está interpretando a minha realidade hoje? É o medo? É a minha história? Ou é uma mente renovada pela palavra de Deus e amadurecida pela sabedoria? Porque é isso que a gente tem que trabalhar. Então, a gente tem que começar a gente transformar nossa mente. Porque a lente da escassez, ela faz assim, ó. Imagina assim, ó. Você coloca um óculos escuro, você olha para o jardim é lindo, mas a sua percepção desse jardim mudou. Porque você olha para o sol está lá iluminando, brilhando, mas através
daquela lente escura, você já não vê mais o sol brilhando, né? Ele escureceu. Muitas vezes, a gente fazendo exatamente isso com a nossa vida financeira. A oportunidade existe, a nossa vida profissional, nossa vida financeira. A oportunidade existe. Ela está ali. Mas a lente diz, vai dar errado. Todo mundo tem oportunidade, menos eu. Ele não me dá oportunidade, ela não me dá oportunidade, não acontece. Uma possibilidade aparece, a lente diz assim, ó, você não consegue. Alguém prospera, a lente diz, olha como todo mundo consegue, menos você. Olha ali, a pessoa nem quer, tem oportunidade e eu não tenho. Todo mundo consegue, menos eu. Lente. Então surge uma conta inesperada, a lente diz o quê? Pronto, tá tudo desmoronado. Não estava esperando esse dinheiro, e agora eu vou ter que, não consigo juntar dinheiro, não tem esse dinheiro, vou ter que usar o cartão. Vocês precisam entender algo, gente. Pensamentos são lentes. Pensamentos são lentes. E aquilo que acreditamos influencia aquilo que conseguimos enxergar. Por isso que em Romanos 12, 2 é tão importante. Quando Paulo diz, transformar-vos pela renovação da vossa mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente. Ele não está dizendo assim apenas, pensa positivo, tá? Não. Ele está falando de renovação. Ele está falando de renovação. Trocar uma maneira antiga de pensar por uma maneira alinhada à verdade. Qual verdade que é essa, gente? A mentalidade do reino. E mentalidade do reino não é um pensamento mágico. Eu quero fazer aqui uma distinção que é muito fundamental. Mentalidade do reino não significa olhar uma dívida e dizer essa dívida não existe. Não, gente, ela existe, ela está ali. Também não significa investir sem estudar, porque Deus, eu vou investir, vou fazer porque Deus vai prover. Não significa gastar sem planejamento. Não significa ignorar os riscos. Isso seria o quê? Negação da realidade. Criança, irresponsabilidade. Não é fé. Uma mente renovada, ela consegue o quê? Ela consegue olhar para aquela realidade, ela sem permitir o quê? Sem permitir que a realidade se transforme numa identidade, numa sentença. Ela pode dizer assim, ó, tenho uma dívida. Sem dizer, sou um fracasso financeiro, sempre fico endividada, sempre acontece comigo. Não. Ela pode dizer, perdi dinheiro, sem concluir. Tudo que faz de errado, investir não é seguro. Ela pode reconhecer aquilo aconteceu. Ou, por exemplo, se ela tem um investimento, investimentos apresenta risco, sem dizer, tenho medo de qualquer investimento, não de jeito nenhum, porque eu posso perder. Ela admite, gente, hoje meus recursos são limitados, a mente escassa fala, meus recursos limitados, eu não tenho dinheiro. Isso aí é uma conclusão. Tipo assim, que a minha vida está limitada. Por exemplo, assim, ó, eu posso pensar, não, eu estou com recurso limitado, eu tenho que organizar melhor. E a outra coisa, não tenho dinheiro para nada, minha vida está limitada, nunca só para fazer nada. Você entende que a mente é uma conclusão. Existe um olhar para aquilo que realmente está existindo, que aconteceu, e uma conclusão da mente. Qual que é a diferença aqui? A mentalidade de escassez, ela transforma uma circunstância. Porque estar sem dinheiro, gente, não é circunstância? Isso é quem você é? Estar com dívida não é circunstância? Não é quem você é. Perder um dinheiro, fazer um investimento errado, isso é só uma circunstância, não é quem você é. Agora, se a mente de escassez, ela pega aquela circunstância que aconteceu e que vai passar, e que você vai modificar, e você vai buscar o aprendizado daquilo e mudar aquilo, a mente escassa, ela transforma aquilo em sentença. E aquilo passa a ser uma identidade. E aí ela começa a repetir a vida inteira e nunca sai daquele ciclo. A mentalidade do reino, ela transforma aquela circunstância em o quê? Aprendizado. Novas informações para decisões mais sábias da próxima vez. Em tudo que você vai fazer. Agora, o que eu quero ensinar para vocês? Essa estrutura. Para vocês poderem observar pelo resto da vida. Presta bem atenção.
Existe o quê? Acontecimento, aconteceu algo. Pensamento, interpretação, o que eu senti, a emoção, a decisão e o resultado. Essa aqui é uma forma. Não, as pessoas estão focadas em mudar o resultado, muitas vezes, não é? Tem como controlar o acontecimento, gente, o que aconteceu com você? Vocês têm como controlar o que acontece? Tem coisas que não estão no nosso controle, não é verdade? Tem como controlar? Vocês aceitam um chazinho verde da Herbalife? Amo. Eu tô apaixonada nesse chá. Não tem como controlar o acontecimento. Mas o pensamento, eles acontecem o tempo todo. Mas se você não tem como controlar o pensamento, mas tem como você observar o pensamento. Espera aí. Para quê? Porque é para você definir a interpretação. Espera aí, isso aqui é uma verdade mesmo? Ou é só um movimento, uma crença, um movimento que já aconteceu comigo? Interpreta de forma diferente, faça a pergunta para mudar o quê? A emoção, porque tudo está na emoção. Gente, o segredo não é mudar os pensamentos. O segredo de tudo na vida é mudar a emoção, o que você sente. Para tudo, para realizar sonhos, para mudar sua realidade financeira, para mudar qualquer coisa na sua vida, você tem que mudar o que você sente. Porque quando você muda o que você sente, você toma decisões, porque todas as nossas decisões é baseado no que a gente sente. Então, se eu tomo decisões baseadas na ansiedade, no medo, vai ser um tipo de resultado. Se eu tomo decisões baseadas na sabedoria, na paz, na conexão com Deus, vai ser outro tipo de resultado. E tudo está o quê? Na interpretação. A interpretação muda a minha emoção, que vai mudar a decisão, o resultado. Então, de tudo, e para mim poder mudar a minha interpretação, o que eu tenho que observar? Os meus pensamentos. Gente, mas eu já falei para vocês do dinheiro, né? Surgiu ali, essa despesa surgiu, R$ 2.000. É um acontecimento. Automaticamente eu penso, meu Deus, nunca sobra dinheiro. Esse é o pensamento numa mente escassa. Sua mente interpreta, minha vida financeira está sempre fora do meu controle. Essa é a interpretação. Aí surge o quê? Ansiedade, medo. Essa é a emoção. Dominada pela ansiedade, você faz o quê? Evita olhar para suas contas. Pega crédito rapidamente, passa cartão de crédito sem poder. Vai pegar empréstimo, pega um empréstimo para pagar o outro. Toma decisões de negócios ruins rápido demais, sem analisar. Essa é a decisão. E aquela decisão pode o quê? Produzir juros, mais dívidas e mais desorganização. Qual que é o resultado? Você olha depois para aquele resultado e diz o quê? Viu? Eu sabia, minha vida financeira nunca dá certo. Passa ano e sai ano. A hora que eu acho que vai melhorar, acontece tudo de novo. Conclusão, por causa do quê? Você está tendo as mesmas interpretações e as mesmas ações. E o ciclo fica o quê? Recomeçando. Quem é que começa a perceber muitos ciclos recomeçando na sua vida? Tipo assim, sempre repetindo ciclos de situações difíceis. Já perceberam isso, gente, nessa área financeira? Alguém aí? Muito repetição. Gente, vocês entendem que isso aqui é poderosíssimo, gente. Essa raiz aqui é muito poderosa. É uma prisão isso aqui. E é isso que o Senhor quer libertar todos nós aqui. Libertar dessa prisão, porque nós não nascemos para ser escravo. Quando Jesus veio, levou nosso pecado no mundo, ele nos libertou. A gente somos livres. Nós precisamos sair dessa prisão. Porque a pessoa acredita que a realidade está confirmando o que? A crença. A própria crença está participando da construção do resultado que depois parece confirmá-la. E isso é muito profundo. É aqui que começa o quê? A renovação da mente interrompe o ciclo. Vamos voltar aos mesmos R$ 2.000 inesperados. O acontecimento continua igual. A conta existe. Mas agora eu percebo o quê? Um pensamento automático. Nunca sobra dinheiro. Percebi. Opa. Respirei. Percebi. Faço uma pausa. Isso é um fato ou é uma conclusão?
Eu vou fazer essa pergunta. Isso é um fato ou é uma conclusão? Eu tenho uma despesa inesperada de R$ 2.000. É um fato. Isso é fato, né? Tem a despesa inesperada. Conclusão, minha vida nunca vai dar certo. Isso aí é uma conclusão que não tem nada a ver com fato. São coisas completamente diferentes. Então eu pergunto, qual seria uma interpretação mais verdadeira, sábia e alinhada à palavra? Talvez poderia ser, tem um problema financeiro real para resolver. Fato. Mas Deus continua sendo a minha fonte. E eu posso buscar sabedoria para encontrar uma solução responsável para resolver aquilo. Gente, o que eu estou ensinando para vocês, eu vou te falar para vocês. Às vezes, eu estou ensinando vocês a serem independentes, porque se você vai fazer um movimento de coach, um movimento assim, as pessoas, se você chega com um problema, a pessoa ela vai te fazer essas perguntas. E você vai buscar essa resposta e você vai mudar. Então, eu estou te ensinando a fazer essa pergunta para você observar, a ser responsável, a ser independente, para você aprender, você mesmo reformular a sua mente sempre que acontece alguma coisa. Porque esse é o meu propósito, eu quero que vocês sejam livres, livres para poder vocês também começarem a aprender a se reprogramar. Faz sentido? Quando eu encontro a solução, quando eu falo dessa forma que eu falei para vocês, tem um problema financeiro real para resolver. Mas Deus continua sendo a minha fonte. E eu posso buscar sabedoria para encontrar a solução responsável. Vocês entendem que a sua emoção muda? Existe uma preocupação, talvez ainda exista uma pequena preocupação, mas mas eu não estou necessariamente dominada pelo desespero. Então a pergunta é: quais recursos que eu tenho? O que pode ser reorganizado? O que preciso negociar? Existe algo que eu posso produzir a mais para gerar mais? Com quem eu preciso conversar para me ter novos plans, novas ideias? O que essa situação que aconteceu está me ensinando para eu buscar o aprendizado e mudar de fase? Gente, é igual uma escola. Na escola, hoje, hoje quase não tem bomba, né? Hoje não tem bomba aqui que trabalha no governo, né? Mas quando for na faculdade, se você não passar, se você não fizer, você não passa nas provas, você não muda de fase, né? Você não muda de ano, não é verdade? Até muda, né? Porque hoje você fica em DP. Mas vamos falar lá da escola antigamente, que você bombava, repetir de ano. Você tem uma prova para você passar de ano, não é verdade? Se você não aprender a lição que caiu na prova, você vai fazer o quê? Você vai repetir o ano, não vai? A mesma coisa, gente. Se você está repetindo a situação, porque você não está aprendendo a lição. Então, se você ficar nessas conclusões, em vez de fazer entrar num jejum desse espiritual, pedir discernimento, oração e fazer pergunta, o que essa situação está me ensinando para você aprender a lição e mudar de fase e passar de ano, para isso nunca mais acontecer na sua vida. Percebe? A fé não fez os R$ 2.000. A fé não fez os R$ 2.000 assim desaparecer. O problema com os R$ 2.000 desaparecerem. Ela mudou a posição a partir da qual você enfrentou os R$ 2.000. E eu estou falando de R$ 2.000, mas pode ser 1.000, pode ser 10, pode ser R$ 100, pode ser 1 milhão. Isso é o quê? Maturidade espiritual e financeira. E pode ser outra situação. Pode ser profissional, pode ser até de relacionamento. É a mesma matemática. Só muda a forma que você tem que fazer as perguntas. E a gente tem que, assim, gente, a gente tem 5 lentes da escassez. Vou mostrar para vocês. Eu quero que vocês percebam qual lente você mais usa para estar interpretando as suas situações, para vocês perceberem, tá? Primeira lente, a lente da impossibilidade. Ela diz assim, ó, isso não é para mim. Quando aparece uma oportunidade, ela já elimina antes mesmo de avaliar. A mentalidade do reino pergunta assim, ó, isso está alinhado ao meu propósito? O que eu preciso aprender para estar preparado? Ó, vou te falar uma coisa, tem pessoas que eu falo da impossibilidade que ela
Já fala de cara que não é para ela. Mas tem pessoas que pega tudo quanto é proposta que aparece. E tem propostas que te tiram do propósito. Nem toda boa proposta, que parece boa, vai te manter no mesmo propósito. Então, a gente tem que aprender a fazer perguntas, a olhar para aquilo. Eu já recebi propostas na minha vida que me tirariam do meu propósito. Algumas eu aceitei e paguei preço. Outras, eu comecei depois com mais sabedoria, um pouco mais, porque eu já tinha caído, né? Eles falam que o inteligente aprende com os erros, o sábio não precisa nem de cair, ele aprende com os erros dos outros. Eu já não fui muito sábio em muitas coisas, não, eu fui só inteligente, porque eu caía para depois aprender. Então, assim, mas agora eu tô o quê? Eu decidi que eu vou ser sábia, que eu não vou mais cair, eu vou aprender com todos os erros dos outros agora, que já aprendi com erro demais. Então, assim, nem toda proposta é boa também, tá? Mas essa lente da impossibilidade, ela já fecha as portas de oportunidades antes de conhecer, antes de entender, antes de pelo menos escutar. Ela já presume o quê? Que tudo não vai dar certo, ou ela pega qualquer boa oportunidade e fala, vai dar tudo certo, sem calcular riscos, sem planejar, sem organizar. Então, a gente não pode nem excluir antecipadamente, nem aceitar tudo, sem avaliar, sem perguntar para Deus, sem planejar, sem olhar os riscos, certo? Segunda lente. Lente da culpa em relação ao dinheiro. Ela diz, dinheiro é ruim. Mas a escritura não diz que dinheiro é mal. Ela nos alerta sobre o quê? O amor do dinheiro. E quando a gente fala sobre culpa, gente, tem pessoas que não prosperam porque acreditou que dinheiro vai te afastar de Deus. Aí ela tem culpa de gerar dinheiro e manda o dinheiro embora. Porque ela acreditou que o dinheiro te afasta de Deus. Mas na escritura não tem nada falando que o dinheiro te afasta de Deus ou que o dinheiro é ruim. Lá nos alerta sobre o quê? O amor ao dinheiro. Dinheiro, ele é recurso, gente, para cuidar da família, para gerar empregos, para financiar projetos, para ajudar pessoas, para ser usado de forma... Mas também ele pode ser usado de forma o quê? Destrutiva. A pergunta do reino não é se dinheiro é bom ou ruim, se dinheiro me afasta do reino ou não, de Deus ou não. A pergunta do reino é: quem governa quem? O dinheiro governa você? Ou é você que administra o dinheiro debaixo dos princípios de Deus? Ou é você que é um bom administrador, um bom mordomo que governa o dinheiro? A pergunta não é o que representa o dinheiro. Se qualquer crença relacionada a isso, você está reprogramando ela agora. Você vai ressignificar ela como? A pergunta não é essa, é quem governa quem? O dinheiro está me governando ou é ele, ou é eu que governo ele? Terceira lente, lente da insuficiência permanente. Ela diz, nunca será suficiente. Observa a palavra nunca. Existe diferença entre dizer, hoje meu orçamento está apertado, e a diferença de dinheiro nunca sobe para mim. Uma descreve uma circunstância, a outra cria o quê? Uma identidade permanente. Mentalidade do reino reconhece que a necessidade, busca, sim, pela provisão, e também pergunta, como posso administrar melhor aquilo que já está disponível para mim? Como eu posso administrar? Como eu posso transformar aquilo que está na minha mão, eu posso multiplicar isso? Então, a quarta lente, gente, é a lente da o quê? Da competição. Ela diz, se alguém prosperou, sobrou menos para mim. Ah, alguém vai pegar ali, vai tomar de mim, vai pegar aquilo de mim. Gente, prosperidade do outro, a prosperidade do outro começa o quê? A incomodar. Surge o quê? Comparação, inveja, sensação de atraso. Mas prosperidade saudável também pode gerar o quê? Valor. Empresas criam empregos, profissionais resolvem problemas, conhecimento produz soluções, generosidade alcança pessoas. Por isso, quando alguém prosperar, experimente trocar assim, ó. A pessoa, em vez de quem pensa, porque ele, não eu, você vai trocar por isso. O que essa história pode me ensinar? Como pode me inspirar? Se uma pessoa consegue, eu também consigo. Você entende que é diferente? Você muda completamente sua mente. A prosperidade de outra pessoa, ela não vai te gerar aquilo que você tem. Ela vai muito, pelo contrário, ela vai te trazer uma informação.
a mais para você, ver que tem um caminho maior para você trilhar. Nunca é ameaça a prosperidade do outro, jamais. Quem pensa que a prosperidade do outro é ameaça é uma mente escassa. Quinta lente, a lente do não merecimento. Ela diz, eu não mereço prosperar. Essa lente pode produzir o quê? Autossabotagem. A pessoa recebe, mas sente culpa, cresce, recua, cobre, depois se sente mal, conquista e sente necessidade de compensar. Mas a nossa relação com Deus, ela é fundamentada no quê? Na graça. Aquilo que Ele coloca em nossas mãos exige só responsabilidade. Jamais culpa, porque a gente não é merecedor de nada. Nós vivemos o favor imerecido conquistado por Jesus. A gente só precisa ser responsável. A pergunta deixa de ser, eu mereço, e passa a ser, como eu posso administrar fielmente aquilo que eu recebi? Jesus, ele olhava, você acha que Jesus olhava para a falta? Existe uma cena que eu gosto muito, gente, que é a multidão, é a cena da multiplicação dos pães, né? Porque a multidão precisava comer, os discípulos olhavam para os recursos disponíveis, 5 pães e 2 peixes. A conclusão deles foi o quê? Isso é insuficiente. E humanamente era insuficiente, mas Jesus fez o quê? Ele não fingiu que havia mais comida, ele não fingiu que tinha lá. Sabe, acreditado finge até virar verdade, mas Jesus não fingiu que tinha mais comida. Ele recebeu aquilo que estava disponível, ele pediu, traga o que tem. Então, existiu uma semente, traga o que tem. Ele agradeceu por aquilo que tinha e repartiu com as pessoas. Houve o quê? Provisão. Há algo muito bonito nessa ordem. Ele reconheceu o recurso antes de olhar para a falta. Essa história, gente, eu posso usar ela para dar vários exemplos. Vou dar agora só da falta, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Mas é que ele usou, primeiro ele reconheceu o que ele tinha, ele não olhou porque estava faltando, ele olhou porque tinha. Entende? Então já é um ensinamento. Quantas vezes a gente não está olhando porque a gente tem, a gente está olhando só porque está faltando? A mentalidade do reino não significa negar o que falta, significa também conseguir enxergar o que já existe em nossas mãos. Talvez você esteja o quê? Tão concentrado no que ainda não possui que deixa de perceber os recursos que Deus já colocou perto de você. Conhecimento, habilidade, relacionamento, experiência, tempo, capacidade de aprender, uma ideia, uma oportunidade, uma porta, uma habilidade que ainda não monetizou. Antes de perguntar apenas o que está faltando, aprenda também a perguntar o que já está nas minhas mãos e eu ainda não estou administrando plenamente? Essa é a pergunta de hoje. O que já está nas minhas mãos e eu ainda não estou administrando plenamente? E o exercício do dia de hoje vai ser o tribunal dos pensamentos. Hoje, durante todos os dias, nos diferentes dias, no dia 1 e 2, né, a gente olhou para as crenças, 2, a gente olhou para a história da família, né? Agora, hoje, eu quero que vocês, durante o dia de hoje, eu sugiro para vocês interrogar um pensamento. Escolha uma situação financeira real que está incomodando a sua vida atualmente. Pode ser uma dívida, uma queda no faturamento, um investimento, uma decisão, uma oportunidade, uma conta, um negócio, uma negociação, seja o que for. Você vai escrever aí no seu diário de transformação o fato. O que é o fato? É o que está acontecendo. Sem interpretação. Vai escrever tudo como é. Sobre o fato, tá? Exemplo, meu faturamento caiu 30% nos últimos 2 meses. Um exemplo. Você vai escrever fato. E não o quê? Qual que é a interpretação? Não é assim, ai, meu negócio está acabando, estou perdendo. Não. Porque isso já é o quê? Uma interpretação. Então, vocês vão pensar uma situação difícil que está vivendo aí. Vocês vão escrever o fato e não a interpretação. O segundo, o pensamento automático. Qual foi a primeira frase que a sua mente produziu? Por exemplo, caiu o rendimento. Pode colocar assim, nossa, vou perder tudo, vou quebrar. Eu tenho uma mentorada que ela cai um pouquinho o faturamento dela. Ela pensa, vou quebrar, vou perder tudo, e se eu quebrar? Pensamento automático. Qual que é a interpretação? O que esse pensamento fez você concluir? Sempre que eu começo a crescer, alguma coisa dá errado. Ou sempre, vou ter que trabalhar igual uma louca. Qual que é a interpretação que eu dou? Eu sempre perco, eu sempre tenho que recomeçar. Qual que é a interpretação que você concluiu? E aí, qual foi a emoção que gerou? O fato gerou medo, gerou ansiedade? O que gerou?
Qual é a pergunta? Você tem que... Qual que é? Você vai perguntar assim, ó. Que evidência real sustenta essa conclusão? Que eu vou perder tudo? Que eu vou ter que começar tudo de novo? Isso é verdade mesmo? Ou sou eu que estou presumindo? O que eu estou presumindo aqui? Eu estou transformando uma possibilidade em certeza? Isso pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. Será que realmente isso vai acontecer? Você vai começar a questionar os seus pensamentos. Então, eu estou transformando, você vai fazer a pergunta para você, eu estou transformando essa possibilidade em certeza? Pergunta, questiona, porque a sua mente tem que questionar ela. Eu estou transformando essa circunstância em identidade? Pergunta. Então, gente, essas perguntas que você vai fazer, eu escrevi no material, já foi para vocês, tá? Não preocupe de ter que escrever tudo, que senão vai ficar sem o material. Eu já montei, inclusive, tá no grupo para vocês o material. Depois vocês vão pegar, vocês podem até ver a aula de novo, vocês vão ler o material, vocês conseguem responder pelo material, tá? Isso é muito poderoso, por quê? Qual é o princípio da palavra que deve governar minha resposta? Não procure um versículo apenas para se sentir melhor. Procure uma verdade que direcione a sua postura. Então, eu vou pedir para vocês pegarem esses pensamentos e jogar no ChatGPT. Qual é o princípio da palavra que vai governar a minha resposta? Ou você vai, se você não conseguir interpretar, tá? Eu estou falando para você, assim, que, por exemplo, quando eu olho para princípio, qual que são os meus princípios que eu coloco? Sabedoria, prudência. Nossa, eu preciso ser mais prudente. Dependendo da situação, aconteceu uma situação comigo há uns tempos atrás. Qual foi o meu princípio que eu coloquei? Que eu estava desrespeitando, que eu tinha que implementar em tudo que eu fosse fazer antes de fazer novos investimentos? Prudência e diligência. Prudência e diligência. Foi os meus princípios de sabedoria. Tem pessoas que sabedoria, que confiança, eu preciso ser mais confiante, ou eu preciso ter mais domínio próprio. Gratidão, talvez eu estou sendo muito ingrata. Não estou olhando para aquilo que eu tenho, eu vou ter que trabalhar mais o princípio da gratidão. Ou integridade. Então, a quinta exercício aqui é qual o princípio da palavra deve governar minha resposta. Todos esses que eu falei para vocês são princípios que estão na Bíblia, gente. Diligência, prudência, honestidade, confiança, domínio próprio, tudo isso são princípios bíblicos, porque não existe prosperidade sem princípios, tá? Qual que é o sexto? Qual é a próxima decisão sábia que eu vou tomar? Ligar para negociar uma dívida, abrir as contas dos postos de liberdade financeira, fazer um orçamento, começar a investir no meu negócio, um pouquinho ali no meu negócio, começar o meu negócio a sair do medo, mas eu planejar antes para fazer, estudar uma nova oportunidade, melhor já com data para começar aquilo, pedir uma orientação, reduzir despesa, não comprar, esperar 24 horas para decidir algo. Aqui acontece o quê, gente? A renovação da sua mente. Durante, então, todo o dia de hoje, você vai perceber ansiedade financeira, comparação, medo, pensamento, escassez, e você vai parar. Na hora que você perceber uma emoção, você vai parar. Você vai respirar por 90 segundos. E você vai fazer essas 3 perguntas. O que aconteceu de verdade? O que minha mente está dizendo sobre isso? Qual resposta representa sabedoria, fé e responsabilidade? Só depois você vai tomar decisão e você vai reagir. Hoje, nós estamos treinando algo muito importante. Vocês vão ter que dedicar em relés e durante todo o dia, ver essa aula de novo, para você o que? Aprender a criar espaço entre pensamento e decisão. Como você cria espaço entre pensamento e decisão? Respiração. Porque liberdade também, gente, é conseguir perceber um pensamento sem obedecer ele automaticamente, no impulso. Ó, já está passando o horário de vocês. Eu quero falar mais para vocês, eu quero trazer mais coisas para vocês, mas eu não vou ficar com a parte puxando tudo, a gente vai para a oração, tá? Mas, assim, uma distinção importante que eu quero que vocês percebam, diferenciar medo de prudência, tá? Tem pessoas que ela não faz por causa de medo, tem pessoas que ela é uma prudência. O que é a diferença, tá? Eu preciso ter medo para não fazer besteira? Não. Você precisa ser prudente. Prudente faz o quê? A prudência é que ela estuda, ela pergunta, ela calcula, ela busca conselhos, ela reconhece risco. O medo, ele é dominado, ele paralisa e faz você ou agir impulsivamente ou fechar todas as portas. Por isso, quando você estiver diante de uma decisão financeira, pergunta, eu estou sendo prudente ou estou sendo governado pelo medo? Essa pergunta pode evitar decisões muito caras, tá?
Essa é a pergunta do dia. Minha interpretação, qual é a interpretação dessa situação? Está me aproximando de uma decisão sábia ou apenas alimentando meu medo? Essa interpretação dessa situação que apareceu aqui, ela está me aproximando de uma decisão sábia ou ela está alimentando o meu medo? E você tem que levar isso para o dia inteiro de vocês. Vocês têm que escrever, vocês pegar esse material e reler, tá? Vamos fechar os olhos, respira profundamente. Respira, solta. Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Eu acesso nessa manhã o Seu amor, que é infinito, a Sua graça, que não tem fim, Pai, a Sua misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha casa. Hoje eu coloco diante de Ti a minha mente. Reconheço que muitos pensamentos que carreguei foram formados pela experiência que vivi, pelas palavras que ouvi e pelas conclusões que eu construí. E hoje eu te peço, ensine-me a discernir. Mostre-me quando eu estou olhando para a realidade através do medo. Mostre-me quando eu estou transformando uma circunstância em sentença. Mostre-me, Pai, quando uma perda está tentando se transformar em identidade. Quando uma experiência antiga estiver interpretando uma situação nova, traz, Pai, traz consciência imediata no meu coração, Pai. Espírito Santo, eu te invoco para que o Senhor possa mostrar, trazer durante todo o dia, todos os dias, a partir de agora, dessa nova informação. Põe a mão na sua cabeça e renova, fala para o Senhor, Pai, renova minha mente pela tua palavra, ensina-me a enxergar com sabedoria, a reconhecer os fatos sem ser dominado por eles, reconhecer que existem sim riscos, mas não permita, Pai, que eu seja paralisado, que eu possa reconhecer todas as dificuldades, sem perder o que a minha fé, a esperança. Põe a mão no seu coração e diz, Pai, onde houver comparação, Pai, desenvolve em mim um espírito de gratidão. Onde houver culpa, ensina-me, Pai, a ter responsabilidade através do seu amor e não mais através da dor. Onde houver impulsividade, Pai, me ensina a parar, a respirar e a desenvolver domínio próprio. Onde houver medo, conceda-me prudência, coragem, discernimento, Pai, virtudes essenciais para a minha vida, Pai. E onde houver pensamentos de incapacidade, mostre-me aquilo que eu preciso aprender a desenvolver para me fortalecer, me sentir capaz, ó Pai. Eu te entrego a Ti cada decisão financeira na minha vida a partir de hoje que eu preciso tomar. Dai-me sabedoria para saber quando avançar, para saber quando esperar, quando dizer sim, quando dizer não. Pai, dar sabedoria para mim, para saber quando eu investir, quando guardar, quando pedir ajuda, quando mudar uma estratégia, que eu jamais use a fé para fugir das minhas responsabilidades, Pai. Que jamais eu use prudência como justificativa para permanecer aprisionado pelo medo em situações, lugares que eu não deveria estar mais, Pai. Me ensina a ter equilíbrio. Pai, abra meus olhos também para aquilo que já está nas minhas mãos. Os recursos que eu ignorei, talentos que eu ainda não desenvolvi, conhecimentos que eu posso aprofundar, oportunidades que eu preciso avaliar, meu Pai. Pessoas que eu preciso conversar. Ensine, Pai, ensine-me a administrar o que existe enquanto eu me preparo para aquilo que ainda virá. Eu consagro hoje os meus pensamentos, minhas interpretações, minhas emoções. Eu consagro, Pai, as minhas decisões, que a Tua palavra governe a minha mente, que a Sua sabedoria governe as minhas escolhas, que as minhas escolhas produzam frutos de paz, de responsabilidade, de fidelidade, de propósito, em nome de Yeshua, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Qual que é a sua declaração do dia? Você vai declarar aqui, ó, fala com a sua voz aqui, ó. Minha mente é renovada,
pela verdade da palavra de Deus, e bate no seu coração. Eu observo os meus pensamentos, escolho respostas sábias. Eu separo fatos de interpretações produzidas pelo medo. Enxergo desafios com fé, prudência e responsabilidade. Eu reconheço e administro os recursos que já estão em minhas mãos. A prosperidade de outras pessoas me inspira a ter aprendizado e crescimento. Eu recebo com gratidão e administro com fidelidade. Minhas decisões financeiras são cada vez mais conscientes, maduras e alinhadas aos princípios de Deus. A verdade governa meus pensamentos. A sabedoria governa minhas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Respira. Entrega tuas mãos e já é, gente. Lembre de fazer o desafio do dia. Pensamento, gente, olha, eu tô tentando fazer, olha, é luta em fazer isso aqui em 30 minutos para vocês, hein? Porque eu não consigo fazer as coisas na minha boca. Um beijo no coração de vocês, passou 10 minutos, né? 14 minutos do nosso tempo. Fica com Deus, faça um excepcional dia e daqui a pouco eu mando a gravação para vocês assistirem, tá? E vou mandar ali o material, já deixo tudo ali no link para vocês. Até amanhã e falem com Deus. Senhor, mais um dia do meu jejum disso. Obrigado por vencer o terceiro dia. Entregue seu jejum de novo hoje. Senhor, hoje, obrigado por conseguir mais um dia acordar cedo, por esse jejum que eu estou fazendo, por ter vencido. Faça um excepcional dia. Até amanhã. Beijão. Fica com Deus.